Olá, nação latim-popeira! Hoje o Latim Pop vai fazer algo muito diferente, algo que talvez a gente nunca tenha feito. Nós vamos falar de música latina, mas música latina que vem lá dos Pampas, vem de Porto Alegre. Para quem é como eu, oitentista, se não souber com quem eu estou falando, não viveu os anos 80 direito. Eu tenho comigo Cleiton e Cledir. Aí vocês vão me perguntar, mas o que Cleiton e Cledir estão fazendo no Latim Pop? Eles vão contar para vocês, porque eles estão relançando uma obra-prima chamada En Espanhol, um disco que foi lançado em 1985, mas só lá no mercado argentino. E agora todos nós vamos poder ouvir e desfrutar. Olha, que prazer imenso falar com vocês dois. Eu preciso contar uma história antes da gente começar a entrevista. Opa! Porque eu nasci em 1981, que justamente naquele ano em que vocês lançaram, acho que o segundo álbum, Cleiton e Cledir, e meus pais tinham aquele LP. Então eu me lembro de ficar, deu para ti, baixo astral, vou para Porto Alegre, tchau. Muito pequenininha, eu andava com aquele LP, e eu curtia muito essa coisa do LP de encarte, de ficar lendo os músicos, quem fazia as vozes. A minha formação musical nacional passa muito por vocês. Eu me lembro que era Esse Falso Brilhante da Elis Regina e a trilha sonora de O Astro, que eram as coisas que eu ouvia quando eu era criança. Então, além de tudo, eu estou super emocionada de falar com vocês mesmo, porque vocês fazem parte da minha infância. Obrigada mesmo por esse tempo. Que bom, Priscila. Prazer estar aqui contigo. Beijo para todas as pessoas que estão nos acompanhando aí. Vamos bater um papo legal aí para deixar você mais emocionado ainda, né, Cledir? Isso, muito bom. Haja coração. Legal, quer dizer que você ouviu muito Cleiton e Cledir desde pequenininha e não ficou traumatizada, é isso? Nem um pouco, gente, nem um pouco. Eu gosto ainda muito de música dos anos 80. Eu sempre revisito as músicas dos anos 80. E ainda ouço Cleiton e Cledir. Então, coisa boa. Não tem nada de trauma aqui, não. Mas vamos falar um pouquinho desse En Espanhol, porque eu queria entender o porquê desse relançamento agora. Né? Pois é, nós estamos falando exatamente de anos 80. Esse disco foi lançado em formato de LP em 1984. Aqui temos, ó. A criatura. É uma raridade. A criatura que temos, fotinhos atrás, nós com a Mercedes Sosa, aqui com o Leon Rieco, que são as participações. Esse disco saiu só na Argentina. Havia um planejamento, um plano de lançar ele por toda a América Latina, Estados Unidos e Espanha. E nós sairíamos numa turnê para divulgar isso, seria a nossa grande entrada no mundo hispano. O problema é que só saiu na Argentina e tipo, parou o projeto pela metade, a gravadora não tinha tanto interesse na época nesse tipo de relação. E esse disco ficou numa gaveta, desde então, né? Não acabou não acontecendo em lugar nenhum. Finalmente, depois de tantos anos, a gente consegue lançar isso agora através da gravadora Universal, consegue lançar em digital, já está em todas as plataformas e no mundo inteiro. Só não dá para a gente fazer a turnê porque estamos dentro de casa. Vou aproveitar que estamos falando agora com o mundo hispano, que também podemos falar em espanhol, porque temos a cidadania espanhola, eu e Cledir, assim que eu vou traduzir todo o que Cledir habla, eu traduzo em espanhol, pode ser? Pues si quieres hablamos todo en español. Sí, bueno, porque sea. A gente está muito feliz agora, porque naquela época também que esse disco, tudo era mais difícil, não existia nem celular naquele período, anos 80. Hoje em dia, com toda essa maravilha que é a tecnologia, a gente sabe que esse trabalho vai ir para o mundo inteiro através das plataformas digitais, né? As pessoas vão poder encontrar esse disco lançado agora, de novo, relançado, em todas as plataformas digitais. Cleiton e Cledir, em espanhol.
A minha grande surpresa, quando é muito difícil eu fazer isso, falar com artistas brasileiros, né? Mas quando eu peguei a tracklist do CD, que eu fui olhar, eu falei, gente, todas as músicas do disco que eu ouvia em espanhol, incrível. E tem uma delas que é Siembra, que é só com a Sim. Mercedes Sosa. Não há muito o que você falar de uma música dessa. Eu ouvi essa música agora há pouco, né? E só de falar, olha como eu fico totalmente arrepiada. Que coisa linda essa gravação, gente. É muito Como é que lindo, foi né? essa aproximação e essa amizade? E ela é uma das maiores de todos os tempos, uma das maiores da história, Uma né? mulher Como é? extraordinária, foi fundamental na nossa vida musical e fundamental para o planeta inteiro, né? A gente conheceu a Mercedes em 81, que foi o ano que você nasceu. A gente se conheceu em Cuba. O Chico juntou um grupo de amigos, Chico Buarque juntou um grupo de amigos aqui, fez uma viagem para Cuba para a gente fazer shows lá. Então, era um grupo que tinha João Bosco, Nara Leão, MPB4 e vários artistas mais daqui. Nós fomos juntos e fizemos shows, tanto em Havana como em Varadeiro, com a Mercedes, com Pablo Milanês, Silvio Rodrigues, Jimmy Cliff, vários artistas assim. E ali começou uma paixão, um amor muito grande pela Mercedes, né? Desde então ficamos muito amigos, fazendo planos, fizemos shows e gravações, tanto aqui no Brasil, vários shows, na Europa o Cleito teve a oportunidade de cantar com a Mercedes no Olympiade de Paris, depois fizemos coisas em Buenos Aires, gravamos e fizemos concertos com ela por toda parte. E só para encerrar um pouco a relação com a Mercedes, terminou um grande show no Estádio de Vélez, em Buenos Aires, para, acho que era 150 mil pessoas. Era um show da Mercedes com Leon Rieco e Milton Nascimento. E nós fizemos uma participação especial cantando com a Mercedes e cantando com o Leon. Enfim, Isso tudo panorama aconteceu. rápido, né? Isso tudo aconteceu bem no início da nossa carreira. A dupla foi lançada em 80. Antes disso, nós tínhamos gravado já 4 discos com uma banda chamada Almôndegas. E aí já tínhamos aprendido como é que era o processo todo e já morávamos no Rio de Janeiro também, a partir de 77. E quando começou a dupla, então, muitas coisas aconteceram, né? O MPB4 gravou a música Vira Virou, que fez sucesso no Brasil inteiro, e depois a Mercedes regravou essa música em espanhol no seu disco e nos convidou para participarmos, né? Então, houve um entrosamento muito grande e uma identificação total, porque, como eu disse, era o início da nossa carreira da dupla, mas nós, na nossa adolescência, ainda em Porto Alegre, estou com nossos amigos, que era um grupo enorme de compositores e intérpretes, faziam shows e tal, nós cantávamos muito essas músicas latino-americanas, né? O repertório da Mercedes era presente no nosso trabalho, nas nossas reuniões informais, né? Assim, claro, como nós tínhamos influência de muitas outras músicas, de música do folclore gaúcho, de rock internacional, de música erudita, nós dois somos formados em composição e regência, estudamos música clássica, eu toco violino desde criança e tal. Estou falando só para dar um panorama geral da nossa formação. E quando a gente encontrou a Mercedes, quando gravamos esse disco espanhol, foi a realização de um grande sonho, que era lançar na Argentina, depois México, Estados Unidos e Espanha. Só que começou pela Argentina e parou, porque as gravadoras não tinham muito interesse naquela época do Brasil em promover essas coisas lá fora, era muito mais complexo. Por isso que eu digo que hoje é um privilégio poder relançar esse trabalho, como você falou elogiosamente no início, é um trabalho que tem grande valor, assim, nós consideramos também isso, temos o maior carinho por ele, e agora, rapidamente, né, independente ou não de gravadoras, você pode lançar o seu trabalho para o mundo inteiro, né? Sim, e esse trabalho tem também a participação, vocês já falaram dele aqui, do Leon Rieco, que, se eu não me engano, é na faixa Estrela, né? Estrela, que, né? Isso. Também está nesse álbum clássico aí, nesse álbum que eu tinha quando era criança e eu via muito. É. Vocês Ah, pareciam, assim... Sim, pode falar do não, Leon aí, porque a gente quer ouvir. essa é uma música do Vitor, nosso irmão mais novo, né? E o Leon, para nós, é assim, o Leon é um pouco o Cleito Cledir do outro lado da fronteira, porque é um cara da mesma idade nossa,
e com uma trajetória muito parecida com a nossa, um cara que sempre cultuou muito os valores da música mais tradicional argentina, misturando isso com o pop rock, com as coisas atuais, né? Então, a gente também foi uma identificação imediata quando a gente conheceu o León nessa época, ele veio para gravar com a gente gravou uma música do León também no nosso quarto disco, que é o Solo Le Pido a Dios, que é talvez o grande sucesso do León, né? Enfim, foi um momento que a gente se descobre, não só com o León, mas também toda uma geração de argentinos do outro lado da fronteira que tinha uma identificação com o que a gente fazia, como foi o caso de Charly Garcia, Fito Páez, Pedro Aznar, com quem a gente fez vários trabalhos também. Enfim, tanta gente bacana, interessante. A gente tem muita figurinha para trocar, essa é a verdade. Por isso a gente está tão feliz de estar lançando esse álbum agora. Priscila, tu hablas espanhol también, ¿no? Tu hablas español también, ¿no? Yo hablo español, sí. Hablas español, sí. Sabes Sí. que nosotros somos nietos de español. Nuestro abuelo nació en España y ha venido para Brasil. Nuestro padre nació en Montevideo, en Uruguay, y ha venido pequeño para acá. Entonces, para nosotros es muy natural esta relación con la lengua española y también con la cultura toda latinoamericana, como ya hemos hablado antes. Y así que para nosotros es muy curioso y muy interesante poder cantar en español y hablar un poquito también. ¿Por qué no? Hablar español es muy bonito porque es una lengua hermoso, hermoso. Sí, es una lengua hermosa, sí. Muy hermoso. Hombre, sí. E também... Chévere. E também as Muito chévere, muito chévere. Chévere. As canções em espanhol também, né? A sonoridade da língua espanhola cantada, isso é uma coisa, além de ser muito familiar para nós, como o Cleito estava falando, é muito bonito. Então, a gente poder fazer isso, sabe, ter essa contribuição, que sempre foi uma preocupação nossa, desde que a gente começou a gravar, que a gente buscasse uma aproximação com a América Latina, né? Então, por isso, hoje é um sonho se realizando o lançamento desse Cleiton e Cledir em espanhol. Olha, eu estou me sentindo tão em casa que eu estou largando a pauta e vou bater um papo mesmo. Não quero mais nem saber de pauta do que eu escrevi ali agora, mais. Porque vocês falaram Charly Garcia, Fito Páez, que são pessoas que eu amo. Assim, o Fito é uma pessoa que está sempre no Brasil, sempre faz coisas muito ligadas ao mercado brasileiro. Hoje, a gente tem uma abertura muito grande para a música latina aqui no Brasil, mas a gente tem uma abertura muito mais pop no momento, né? E a gente até comentou, a gente tem um podcast, a gente estava falando que tentando desmistificar essa coisa de que o Brasil abriu agora para a música latina, porque nos anos 80 e 90, nós tínhamos um trânsito, acho que muito mais fácil, né? Soda Stereo, por exemplo, com Paralamas, tanta coisa bonita já aconteceu lá atrás. Agora eu fiquei sabendo vocês, Mercedes Sosa e o Rieco, porque Solo Le Pido a Dios é uma das músicas mais lindas da vida. Sim. Da vida. Sim, é uma das coisas mais bonitas da vida. Então, tentem me explicar um pouquinho, assim, vocês que estão no mercado, que já fizeram em espanhol e em português, por que há uma resistência mercadológica em relação à música cantada em espanhol no Brasil? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, uma coisa, o Brasil vive de costas para a América Latina. Né? Nós vivemos de frente para o mar, né? E não percebemos o que a gente tem de riqueza na América Latina. Nós somos do Sul, a nossa fronteira, nós fomos criados, como o Cleito falou, somos filhos de Uruguai, a gente foi criado na fronteira, então, para o lado de lá ou para o lado de cá, é tudo muito próximo, Uruguai e Argentina. Sempre sentimos essa familiaridade muito grande. Quando a gente veio para o Rio, aqui a gente percebeu que as pessoas não têm ideia, sabe? As pessoas não sabiam quem eram os artistas do outro lado da fronteira. Eu acho que principalmente pela Amazônia, uma grande selva, uma fronteira que não nos permite o trânsito que a gente tem lá no Sul. Isso eu acho um aspecto. O outro aspecto é que nos anos 80 as gravadoras eram muito independentes, sabe mesmo? A gente estava numa multinacional que tinha filiais por toda parte, mas eles aqui produzia para o Brasil, na Argentina para a Argentina, no México para o México. Não havia esse interesse
nesse intercâmbio. O nosso disco tentou isso, nós fizemos isso, mas não havia um interesse da gravadora, na época, em torno disso. Tanto é que, no ano seguinte, Paralamas lançou seu primeiro disco na Argentina e começou, foi um sucesso estrondoso, que você sabe, acompanhou, ou seja, estava caindo de maduro aquilo que a gente queria fazer, né? Então, aí vem o processo. Eu fico muito feliz com todo esse processo de contatos e relações com a América Latina, porque era um sonho nosso. Agora a gente consegue dar continuidade a isso. Priscila, eu sou otimista em relação a isso. Como você falou aqui no início dessa última questão, as coisas hoje em dia cada vez mais parece que existe uma aproximação do brasileiro com a língua espanhola, com a cultura latina. E eu acho que isso é uma questão de tempo, porque lá nos Estados Unidos, por exemplo, o mercado latino da música espanhola é o mercado que mais cresce nos Estados Unidos, cresce muito mais do que o próprio mercado inglês, né, lá dentro. E é uma amiga minha que mora lá há muitos anos, vivia falando: pô, vocês têm que vir para os Estados Unidos, que aqui vocês cantam em espanhol, vocês vão tomar conta do mercado gigante internacional. Então, acho que, assim como lá nos Estados Unidos já foi avaliada essa questão, eles sabem que o mercado hispânico aumenta cada vez mais. Aqui também, o Brasil também, acho que o percurso é nessa direção, de aproximar cada vez mais, e não sei quanto tempo demora, porque isso tudo são processos lentos, né? Porque, como disse o Cledir, aqui o Brasil tem uma questão cultural. Lá no sul do Brasil, nós somos mais acostumados com a cultura latina. Desde criança, a gente ligava uma rádio lá no interior, na cidade de Pelotas, onde nós nascemos, que é 1h30 da fronteira, e a gente escutava rádios que falavam espanhol, rádios que vinham de outros países, porque ali é tudo muito próximo. Já mais para aqui, Rio de Janeiro e Nordeste, ficam um pouco mais isolados, mas leva um tempo, mas chega lá. Da mesma maneira como eu acho que a nossa música, que é uma música que tem um caráter muito forte ligado à cultura do sul do Brasil, né? Antes da dupla, praticamente não havia compositores do sul que tenham vindo morar aqui, trazendo um pouco dos assuntos gauchescos, da temática, né? Mesmo não sendo folclore, sendo uma música urbana que a gente faz, é uma música que demorou um pouco para entrar no centro do país, mas entrou, né? Como foi o caso da Maria Fumaça, uma das nossas primeiras músicas que estourou no Brasil todo, que é um ritmo chamado vaneirão, né? A história do trem é um trem que nós andávamos, que existe realmente. Então, eu acho que isso aos poucos, assim como foi na nossa carreira, aos poucos o Brasil, que é mais afastado da América Latina, tem condições, sim, de se aproximar, né? Em função do esforço dos artistas, como é o caso agora, nesse momento, que a gente está lançando esse disco, que para nós é uma joia rara, e eu acho que vai ser muito importante também para as pessoas escutarem os grandes sucessos da dupla cantados em espanhol e também músicas que não são grandes sucessos, mas que são muito lindas e foram escolhidas porque a gente acredita que tem a ver com o gosto do mundo latino, do mundo hispânico, né? Então, acredito que vai correr muito bem esse trabalho também, é mais um pontinho nessa direção, como você falou, de aproximar Brasil da América Latina e da Espanha, enfim. Eu vou querer saber o que você... Oi, pode falar, acredito. Não, é só para complementar esse assunto de aproximação da América Latina com o Brasil. Eu, além de toda a nossa relação, né, de criação do Sul, de amor que a gente tem pela língua espanhola, eu tenho uma particularidade. A minha mulher é produtora, empresária de bandas a vida inteira, e foi a pessoa que levou Paralamas para a Argentina, na época. E não só isso, como ela é a pessoa responsável por trazer Charly Garcia e Fito Páez. Ela foi produtora do Charly e do Fito durante muitos anos, fazendo turnês aí pelo mundo todo. E é a pessoa responsável por ter... O primeiro show do Fito aqui, primeiro show do Charly, tudo isso foi ela que fez aqui no Brasil. E eu sempre junto, claro, sempre, né, as coisas muito aconteciam em torno dela, em torno da nossa casa. O primeiro disco que o Fito gravou em português aqui, eu fiz a versão para o Fito e foi gravado pelo Caetano, junto com o Fito. A música é La Rumba del Piano, e é também uma gravação histórica que
ficou pouco conhecido por aqui, mas, enfim, para você ter uma ideia do quanto a gente vem fazendo de coisas para lá e para cá. Nos anos 90, eu produzi uma banda argentina em Buenos Aires, que é Tabu, né? Uma banda que saiu por lá, e aqui eu acho que saiu muito pouco, enfim, que tem a participação do Herbert cantando junto com essa banda, tem a participação do Frejá também, ou seja, a gente sempre procurando essa aproximação, essa inter-relação, né, dos artistas todos, Brasil e Argentina. E a América Latina inteira. Eu tô super emocionada. Eu tô aqui tendo uma aula de música latina. Eu sou apaixonada por música latina desde muito, muito nova, desde muito jovem. Eu sou apaixonada por música, apesar de não cantar nada, não tocar nada. Sou jornalista de formação, mas eu amo música e sempre quis trabalhar com música. A história de vocês eu acho muito bacana, porque vocês entraram no mercado que falava carioquês e baiano, e aí vocês trouxeram esse sotaque gaúcho para a música brasileira, para a MPB. Então é muito importante que as pessoas que estejam ouvindo, e a gente tem um público que é mais jovem, um pouco até mais jovem do que a minha faixa etária, que conheçam um pouco dessa história e da importância de vocês que abriram o mercado e que mudaram um pouquinho do sotaque da música brasileira nos anos 80, né? Deu para ti, por exemplo, foi uma expressão que muito, muito usada, que virou uma expressão, um vocábulo nacional, né? E virou até depois tema de escola de samba, não foi? Sim. Da Caprichosos de Pilares. Sim, É. sim, É muito uma legal. contribuição linda para a música. É muito legal bater papo com você, Priscila, que você sabia que você acompanha a nossa carreira e curte, né? Porque às vezes a gente conversa com algumas pessoas que não estão bem informadas e tal. Mas eu queria lembrar, nesse momento, que a gente está com esse lançamento espanhol, faz parte da comemoração de 40 anos da nossa carreira, né? Infelizmente, como está todo mundo isolado por causa da pandemia, muitos projetos foram adiados, foram jogados para o ano que vem. Shows com orquestra, show com Nenhum de Nós, lá do Sul, projetos de biografia da dupla, vários projetos que estavam organizados para esse ano ficaram para o ano que vem. Mas conseguimos relançar o Cleito e Cledir ao vivo, que é um trabalho que a gente tem muito carinho, que é o nosso primeiro DVD, foi relançado pela Biscoito Fino agora. Também está disponível no YouTube gratuitamente para os pais e crianças, e aqueles que ainda são crianças e gostam de música infantil. Um grande espetáculo que nós realizamos com o grupo TOL, que é o nosso Cirque du Soleil. Está disponível no YouTube gratuitamente, um espetáculo chamado Para o Ímpar. Pode buscar lá Cleito e Cledir, Para o Ímpar, o Biscoito Fino, vai chegar nesse projeto, né? Além disso, conseguimos também gravar uma música com MPB4, que é uma banda tão importante na nossa carreira, né? Com o lançamento do Vira Virou, que eles fizeram nos anos 80, a música estourou no Brasil todo, depois Mercedes gravou, como eu já contei, e levou pelo mundo afora, e nós acabamos de reencontrar profissionalmente o MPB4, infelizmente cada um na sua casa, e gravamos uma música inédita chamada Paz e Amor, para levantar o astral do pessoal todo, que está todo mundo isolado, né? Então, eu estou falando rapidamente das coisas que a gente está fazendo agora, né, independente do isolamento. E claro que agora a cereja do bolo é esse disco espanhol, que é uma carta na manga que a gente tinha guardado há tanto tempo e que a gente espera que faça diferença aí nessa história que você comentou bem, da diferença que existe, da pouca relação que existe do Brasil com o espanhol, né? Vamos lá. Então, vocês estão fazendo 40 anos de carreira. Ano que vem eu vou fazer os meus 40 anos. Eu já estou pedindo aqui que eu quero participar dessas comemorações aí. Me levem para algum evento, algum show ano que vem, porque eu quero Com participar. certeza. É um pouquinho da minha história que está aqui diante de mim. É uma alegria imensa. Vocês não têm noção. Quando eu contei para a família inteira, eu falei: vocês não acreditam? Eu vou falar com o Cleiton e Cledir, para todo mundo. Eu liguei para contar dessa entrevista. Porque Que é um ótimo. encontro, assim, é um encontro que a gente não espera. Eu nunca imaginei que eu fosse conversar com vocês sobre música latina e, de repente, isso acontece. É muito bacana, eu me sinto muito feliz. Agora eu quero saber o que vocês ouvem hoje de música latina. O mercado latino hoje, ele é muito
urbana. Eu sou da turma do pop, né? Eu gosto da música pop, não da música urbana, da música do reggaeton. Mas a gente fala de tudo um pouco, porque tem público para tudo e a gente precisa ser amplo, né? Ser macro. O que que Eu acho vocês. assim, eu continuo muito É, ligado com a Argentina, né, as coisas que acontecem por lá, mas assim, ando curtindo muito Julieta Venegas, né, mexicana, né, ótima, eu acho que tem muita coisa que é interessantíssima. Eu gosto muito do Carlos Vives, de Bogotá, né? ai, E adoro a bicicleta, apesar que é um reggaeton também, mas é uma coisa de altíssimo nível, né? Não é aquelas baixaria mela cueca, né? Eu adoro essa música bicicleta, que pega o ritmo todo típico ali de Bogotá, do Caribe, essa coisa toda, e faz uma música pop atual, contemporânea, muito interessante. você Outra já ouviu o coisa, último disco dele, Colombiana? já ouvi, já ouvi. Colombiana é muito gostoso também, porque é muito tradicional, é uma delícia, uma É muito bom. delícia. Eu estou muito ligado. Eu, há uns 2 anos, estive no Peru também. Eu sou apaixonado pela música do Peru. E as coisas mais antigas, por exemplo, né? Violeta Parra, para mim, é uma deusa. Né? Então, são pessoas que até hoje me inspiram muito. Mas das coisas mais novas, a gente tem Jorge Drexler, né? Que é um querido amigo. O Cleiton, inclusive, passou férias com ele no Uruguai. E ele é parceiro do Vitor, nosso irmão. Né? Tem várias músicas juntos com o Jorge Drexler. Nós fizemos show há pouco tempo com o irmão dele, o Daniel, também aqui Daniel. no Rio. Enfim, tem tanta coisa boa, bacana, interessante. Eu, esse ano agora, tenho um cantor espanhol que se chama Emílio Aragón, que é um ator e cantor da Espanha, que lançou seu primeiro disco agora, e eu fiz todas as versões em português para ele, que ele me pediu. Então, temos essa conexão também com a Espanha. E na Espanha nós temos o nosso primo, Enrique Ramil, que é uma figuraça, um personagem lindo, canta, tem uma voz maravilhosa, né, o Henrique. É um primo nosso que é da Espanha, vive já da nossa família, dos Ramil de La Coruña. Sabe, Priscila, da minha parte, eu tenho escutado muito as coisas que eu acho que vocês comentam mais aqui no Latin Pop, porque o meu filho, o Caio, ele gosta muito de rap, né? Então, já faz vários anos que eu estou tendo aulas dele de rap, assistindo documentários e tal. E, claro, aí cheguei no reggaeton também, não é? Inclusive, já acabei de compor um reggae, o rap, aliás. O reggaeton também está na minha lista de vontade de compor. Talvez tenha até mais a ver com a gente, com a dupla, do que o próprio rap, né? Se bem que o rap é um tipo de música também muito atraente, né? E o reggaeton tem mais melodia e tem aquele swing todo latino, que é uma delícia, né? Pô, a gravação do Despacito, por exemplo, que estourou no mundo inteiro, é merecida, né? Porque o sucesso é merecido, porque além da música ser muito envolvente, né? O vídeo é muito bem feito também, né? É um trabalho gigantesco, né? Como essa minha amiga me falou lá dos Estados Unidos, que lá tem um mercado enorme, né? Lá para aquele lado. Então, quando a pessoa faz alguma coisa, estoura no mundo inteiro, né? Aqui nós, morando no Brasil, que para mim é o melhor país do mundo para viver, em termos de afetividade e de muitas coisas que acontecem com a gente. Já morei na França uma época, tive a oportunidade de morar em Paris 2 anos, estudando. Foi muito bom, foi muito legal, uma experiência boa. Mas é difícil trocar o brasileiro por qualquer outro povo, né? Apesar de todos os nossos problemas, nosso sofrimento, né? Então, infelizmente, no Brasil, apesar de ser um país maravilhoso para se viver, para você viver ao teu lado, o lado emocional, digamos, da tua vida, profissionalmente é muito difícil, né? Talvez a dificuldade que a gente teve para sair do sul do Brasil e fazer sucesso no país seja semelhante a sair do centro do país e fazer sucesso no mundo. É muito difícil, a não ser que você se desloque para lá, que você entenda os códigos daquele outro país, né? Como é que as coisas funcionam. Né? Então, eu acho que, por exemplo, a música do... Você é gaúcho, por acaso, ou não? Não, sou paulistana. Você é paulistana. Então, eu ia te dizer que lá a cultura do Sul, talvez você não conheça tanto, mas eu acho que ela tem um potencial gigantesco, assim como teve o reggaeton, assim como teve o reggae, né, da Jamaica, para estourar no mundo inteiro. Só que aí a gente dependeria exatamente de
de grandes empresas que fazem isso pelo mundo todo, né? Temos a vantagem hoje da internet, como eu falei antes, né? Mas para fazer realmente um trabalho consistente é preciso ter empresas e investimento em cima, né? Sim, sim. Como eu falei, eu não tenho formação técnica em música, né? Mas todo mundo me pergunta por que que você sempre ouviu música em espanhol, você muitas vezes em detrimento da música em português. Eu ouço um pouquinho de tudo, porque eu gosto de música, mas minha base é muito a música latina. E toda vez que me perguntam, eu explico assim, eu falo, eu gosto de músicas que contam histórias. Eu gosto de músicas com começo, meio e fim. Eu não gosto. Lógico que batida é muito gostoso, dançar é muito legal, festa é muito legal, mas quando você está num momento, principalmente como agora, né, que a gente está num momento de introspecção, eu gosto de ouvir histórias. Como vocês enxergam a diferença? E aí eu quero uma aula mesmo, pode me dar uma aula. A diferença técnica entre a música latina e a música brasileira. O que difere a música cantada em espanhol da música cantada em português? Basicamente, não tem uma diferença entre um tipo de música e outro. O que existe diferença é a qualidade de boas letras ou péssimas, né? A gente estava falando do reggaeton aqui, que é uma enxurrada de mela cueca muito chato, né? Ao mesmo tempo, você encontra dentro alguns artistas sensacionais, como o Carlos Vives, que eu citei, é um cara que consegue pegar os ritmos tradicionais e fazer uma música com aquele sabor do Caribe, mas com altíssimo nível, inclusive nível literário, né? No Brasil é a mesma coisa. Você pega um samba muito bem escrito, com uma letra ótima, pega um sambão, qualquer nota, né? Uma bobagem, cantando besteiras. Então, eu não vejo diferença. Eu acho que na música inglesa também nós temos isso, né? Então, o que é importante é que quando você gosta, como não é o teu caso, você gosta de boas histórias, significa que você presta atenção na letra. Você não vai ali só para ficar bailando, né? Então, eu aqui na dupla, praticamente sou eu que escrevo as letras, eu escrevo mais as letras, né? O Cleiton é mais responsável pelas músicas e eu mais pelas letras. Eu procuro sempre me preocupar em ter uma boa tradição. A gente vem de uma tradição de altíssimo nível de letras em português, sabe? A gente vem desde Noel Rosa, a gente passa por Vinícius de Moraes, né, que potencializou a qualidade das letras de música brasileira. Aí vem Chico Buarque, tem Caetano, tem Gil, tem tanta gente fazendo coisas maravilhosas, né? E aí a gente vem para os anos 80, a gente teve Cazuza, que escrevia super bem, né? E se foi... aí vem Lenine, vem um monte de gente que escreve. Você pega o Vitor Ramil, que é nosso irmão, sabe, aquilo ali é uma aula de qualidades literárias, sabe, de canções. É muito bom, né? Então, enfim, essa preocupação em boas letras, que é o que é a grande diferença. Então, em qualquer lugar do mundo, eu acho que a diferença vai ser essa. O Cleiton estava falando de reggaeton ainda há pouco, eu entendo o que ele quer dizer. É a coisa de aproveitar bons ritmos que possam ser atuais, com uma boa gravação, e também boas letras, porque não é a ideia de se ter alguma coisa desse gênero para poder só botar as pessoas para dançar. Inclusive, só para concluir o meu longo discurso sobre letra, nós recentemente, há alguns anos, fizemos um trabalho infantil, que a gente nunca tinha feito música para criança. O Cleiton me falou, pô, está faltando isso na nossa vida. Eu digo, pá, vamos fazer. Nós começamos a escrever canções para crianças e a gente nunca tinha feito, então nos perdemos um pouco. O que a gente vai falar? A gente não queria falar coisas de moda, tipo PlayStation, etc. Mas nos demos conta que tem coisas que são eternas para as crianças de qualquer tempo, que é o amor pelos animais, é o prazer dos truques de mágica, enfim, por aí são assuntos que são eternos. E todo disco ele fala de assuntos que agradam qualquer tipo de criança e eu acredito que vão agradar sempre. E só para finalizar, dentro desse disco temos 2 músicas de Maria Helena Walsh, da grande compositora de música infantil argentina, que eu adoro. Eu embalei e criei meus filhos cantando as músicas da Maria Helena Walsh, que são belíssimas, né? Também é uma outra aproximação que a gente fez da música latina para o Brasil. São 2 temas que tem ali, e para quem não conhece, eu recomendo. Maria Helena Walsh é uma deusa. A gente está falando de letras e eu me lembrei de uma letra de vocês que eu gosto muito.
Paixão, Passion, que virou tema de novela há pouco tempo, e aí eu ouvi as 3 versões, né? Ouvi a versão dos anos 80, ouvi a versão em espanhol, ouvi a versão recente. É muito diferente, né? Como é que é passear assim pela história com uma mesma música, transformar a música ao longo da história, como vocês fizeram com Paixão? Como é que é isso? Isso é uma coisa natural, né, Priscila, desculpe, troquei teu nome. Porque, por exemplo, quando nós começamos a gravar com o Almonde, a nossa primeira banda, a gente não tinha muita grana para comprar guitarra nem bateria, todo mundo duro. Então, a gente tinha instrumentos acústicos, né? Ironicamente, nós fizemos, no final dos anos 70, uma música super atual, que é a música acústica, né? Só com violões, com vocais, percussões e tal. Mas aquela estética era em função daquele momento, daquela época. Aí, quando a gente gravou, já começou a dupla, nós já tínhamos uma estrada longa, a gravação de Paixão tem um arranjo maravilhoso de sopro também, junto com ela, o arranjo do Luizinho Avelar, tocando uma aquela que ficou marcado, quase que faz parte da música, não é? Então, também é um conjunto de, digamos, de conhecimento nosso, de estudo, de experiência, com um pouco de sorte também. Naquele momento, quando você registra a música, diferente de um show, você pode brincar, pode mudar à vontade. Essas 3 gravações que você falou são gravações de épocas diferentes, feitas com pessoas diferentes, né? Se bem que o disco em espanhol e o disco em português, as gravações são bem semelhantes, porque praticamente aproveitamos o que havia de bom no disco em português e usamos no disco em espanhol também, os arranjos, tá? Já essa última gravação foi feita bem recentemente, no outro estúdio, com outros músicos. Então, a estética final ela muda em função do momento que você está vivendo, dos recursos que existem tecnológicos, se a verba é boa para contratar uma orquestra, vai entrar uma orquestra que é caríssima ou não, né? Então, é isso. Para nós, para mim, é um grande prazer. Não sei bem como é que é para o Cledir, mas eu acho legal essas mudanças, a cara diferente que as músicas vão ganhando no trajeto da vida, né? A canção é a mesma, mas os arranjos mudam, a abordagem das pessoas que interpretam. Quando uma música nossa, por exemplo, é cantada por outra pessoa, como foi o caso do Tokito, gravado pela Simone, que foi gravado nos Estados Unidos com o arranjo do Eric Bullen, a gravação que ela fez ali, naquele momento, foi antes da nossa, é uma gravação definitiva, maravilhosa, insuperável. Aquilo aconteceu independente da nossa vontade, né? Nós fizemos a música e ela foi por aí, vida fora, e tomou um formato, né, que outras pessoas que chegaram para somar conseguiram atingir. Então, é isso. Nós que somos artistas, somos músicos, Priscila, é um prazer enorme ver a nossa música andando por aí, desde que, é claro, as pessoas façam coisas boas com elas, né? Que são como filhos para nós. Né? Olha, eu falei que a gente ia ficar 15 minutos, nós já estamos a 40. Eu ficaria aqui mais 1 hora. Que delícia de papo, mas eu não vou mais realmente tomar o tempo de vocês. Quero agradecer demais, demais, demais esse tempo, essa aula, essa regravação, esse disco, esse lançamento. Que bom saber que a gente tem entre os nossos pilares da música gente que olha para a música latina com tanto carinho, com tanto amor como vocês fizeram, como vocês fazem, tem tanto conhecimento de música. É uma delícia. Eu nunca imaginei que alguém fosse citar Carlos Vives aqui no Brasil numa entrevista. Incrível, sensacional. Muitíssimo obrigada por esse papo. Espero que a gente se encontre ano que vem nessas comemorações de 40 anos. Eu quero participar, porque afinal de contas são meus 40 também e faz parte da minha vida. Quero que todo mundo, que a gente possa se abraçar, que a gente possa se conhecer e conversar muito mais sobre música, porque vocês dois são incríveis. Uma aula, muitíssimo obrigada. Convidem todo mundo a ouvir Cleiton e Cledir em espanhol para a gente terminar aqui.
Maravilha, sejam todos bem-vindos. Então, valeu, Priscila, muito obrigado pelo teu carinho, tua atenção, e o que a gente tem realmente para deixar é esse disco, sabe? Um disco que nós estamos há anos para lançar aqui no Brasil e, por fim, sair em digital no Brasil e no mundo inteiro. Então, o que eu posso dizer é que lo desfrutem. Estão todos invitados para desfrutar este disco Cleiton y Cleidir en español, que les traga muchas alegrías, mucho amor y mucha fiesta también. Gracias, adiós. Gracias, gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Chao. Tchau.